Boa noite a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a live será com a Denise. A Denise, ela é tá difícil de sair, hein? A Denise é fisioterapeuta, auriculoterapeuta. Vou chamá-la para que ela possa participar da nossa live. Aguardem só um instante. Já convidei, Denise, daqui a pouco a Denise entra. Sejam novamente todos muito bem-vindos. Aí, Dê! Oi, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom, Dê? Tudo, e você? Tudo ótimo. Já até te apresentei aqui, falei que você é fisioterapeuta, Ah, auriculoterapeuta, isso mesmo, acertou. neurofisiológica. Ah, acertei? Acertou! Ah, Parabéns! você viu? Fiquei treinando Não, fiquei treinando auriculoterapeuta. Imagino, imagino. Palavrinha difícil de Vou dizer, viu? brincadeira. O pessoal já está entrando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa live, na realidade, será um bate-papo comigo e com a Denise. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A Denise é uma pessoa extremamente acessível. Tô tranquila, tô tranquila. Tá tranquila, tá tranquila. Podem Tranquila. perguntar na medida que ela for se apresentando, falando um pouquinho do tema, vocês podem perguntar, tirar as dúvidas. Estamos aí para ajudá-los. Para quem não me conhece, meu nome é Josi, eu sou psicóloga e todas as sextas-feiras, às 20 horas, sempre fazemos uma live com alguns temas. Hoje, a Denise vai falar sobre equilíbrio entre mente e corpo. Agora, Dê, se apresenta. Se apresenta, que eu já fui te apresentando, já fui falando Ai, meu Deus, tudo. agora é minha vez. Agora é minha Fala vez, né? agora, amiga. Fala agora. Ah, então vamos lá, vamos lá. Bom, como a Josi já disse, obrigada, viu, Josi, pela oportunidade. Obrigada a você por ter um espaço na sua agenda para a gente conversar sobre esse tema bacana, Que equilíbrio entre chique. corpo e mente. Tá, obrigada, obrigada. Vamos fazer uma live bem integrativa, bem bacaninha. Bom, Ótimo. como a Josi disse, meu nome é Denise, eu sou fisioterapeuta e há um ano eu fiz também um curso de auriculoterapia neurofisiológica. E assim, o tema, como ela já comentou, é sobre o equilíbrio entre corpo e mente. Porque assim, hoje em dia, eu acho que a nossa vida tá toda mudada, né? Com relação à pandemia, o corre-corre daqui, o corre-corre de lá, o trabalho home office, preocupações, pessoas que perderam o emprego, né? Então, as dificuldades sempre estão, mas sempre teve, né, essas dificuldades. Só que agora intensificou, né? Há um ano e meio estamos aí nessa jogada de Covid, enfim, de falecimentos, perdas, pessoas doentes, impossibilitadas de andar, respiração. Então, envolve muitos problemas que às vezes a gente não percebe, que antigamente nós tínhamos, mas numa intensidade bem menor. E agora as coisas mudaram, né? O cenário é outro. É um cenário bem diferente do que nós vivíamos. Então, assim, o que acontece? Vou citar um exemplo. O trabalho home office. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente, eu acredito que ela esteja na live, é a Amanda, uma pessoa fantástica, que ela está com dores, uns desconfortos, né, de cervical, que irradia para o braço.
pode ser uma patologia já crônica, mas com a mobília do trabalho, ela intensificou o desconforto. Então, o que acontece? Não apoia o braço direito, não, não tem uma postura adequada. Aí o trabalho, se for tenso, a cabeça já fica a mil, né? Que eu acho que a maioria das pessoas Com tem certeza. esse perfil, né? Então o bicho pega no trabalho e aí a postura já começa. Vira de um lado, vira do outro, levanta o braço, abaixa as costas, a lombar, a cervical, ombro, punho, mão. Aí vão todos no contexto. E Então, apareceu assim, muitos casos agora, né, Denise? Porque a maioria das pessoas estão home office e elas não sim, têm um lugar apropriado, adequado, com a ergonometria adequada para trabalhar. E o que acontece? O resultado disso são dores nos braços, dores na coluna e por aí vai. Então, aumentou bastante a demanda para você. sim. Agora a procura é um outro foco. A gente sempre teve, né, essa questão de postura, mas a ergonomia hoje, a mobília, né, que os funcionários estão fazendo uso em casa, não, não são adequadas, né? Tentam até, alguns conseguem, mas outros, infelizmente não conseguem. Mas assim, o que também acontece muito são somatizações, né? As pessoas começam a adquirir N problemas emocionais, envolvem família, trabalho, filhos, marido, esposa, enfim, as obrigações do dia a dia, e às vezes não conseguem lidar com isso também, né? Sim, Porque é difícil, dependendo da pessoa. Precisamos até de uma psicóloga, né, Josi? é só me chamar, deitar no meu divã, tá tudo Isso, certo. nós vamos passar os contatos também de todos, porque assim, às vezes você tem uma taquicardia que você pensa, meu Deus, eu tô assim com um problema enorme de coração. E você vai, passa mal, tem aquele calafrio, tremedeira, o peito começa, parece que vai sair dentro da roupa, Sensação de e morte. sensação de morte, suador, um desespero total. E de repente você vai até o hospital e você faz os exames e não acusam nada. Aí você fica, ai meu Deus, por quê? Aí você vai, e assim, alguns médicos até falam, né, que é uma somatização. Aí você vai ver, você fica com raiva, né? Porque às vezes você vai lá para ter uma solução e você sai com mais um problema. Bem Então isso mesmo. a pessoa não aceita quando se fala, às vezes, que é somatização, Uhum. porque o nosso corpo é um ciclo, né? Ou a cabeça depende do corpo e o corpo da cabeça. Então, se os dois não estão bem, alguma coisa falha, né? Alguma coisa falha, exatamente. E aí o que acontece? Aí a pessoa já começa a ver o sentido da vida de uma outra forma. Então, de repente, meu chefe me perturba, me incomoda, e eu fico nervosa, meu coração bate demais. Aí vem todas as consequências disso. Aí você tende a trabalhar um pouquinho isso, né? Trabalhar mais o emocional. Às vezes é difícil. A gente não vai falar que é fácil, né? Dependendo da situação, às vezes você quer sair correndo, mas nem tudo a gente pode sair correndo, né? Então a gente É, tem que encarar de corpo e tem que alma ter e acreditar que uma vai dar certo. atitude, uma atitude sempre de enfrentamento, porque não adianta correr, Isso. não adianta fugir. Porque se Não, você o corre, problema está você ali, foge, o problema vai aumentar, pode até sumir temporariamente, mas daqui a pouco volta com força total. e isso volta numa outra intensidade, um outro foco, né? Porque você não resolveu aquele, daquele pode Sim, surgir outros, né? sim, Então, assim, aí você tem que trabalhar bem essa estrutura, porque a gente, assim, se todos nós tivéssemos tempo, se todos nós gostássemos, era bom,
praticar, né, uma atividade física, uma caminhada apenas, mas a gente sabe que hoje, com a pandemia, as coisas mudaram, né? Então, tem Dê, muita gente. o Léo está te perguntando assim, nessa pandemia, quais são os principais problemas relatados pelos seus pacientes? Oi, Léo, boa noite, tudo bem com você? Obrigada por participar. Então, na pandemia, Léo, o que está acontecendo é o seguinte: são dores frequentes, né, independente de trabalho, ou você já tinha, né, essa dor e com algum problema emocional, que isso acontece muito, você desenvolve o processo inflamatório, desenvolve numa intensidade maior. Por quê? Porque sua cabeça já não está legal, né? Você já está com medo, né? De pandemia, de contrair o vírus. Vacina, infelizmente, a gente sabe que não está tendo um resultado 100%, né? Sim, Porque até ontem eu estava conversando com uma prima e ela tomou as 2 doses e ela está super mal. Então, assim, a gente, não sei, às vezes a gente pensa, vai ser uma de uma intensidade menor quando a gente toma vacina? Não. Então, o que acontece? Aí a cabeça pira, né? sim, Aí você vai dormir, você já dorme preocupada, você já retrai a musculatura, dorme em postura errada, se alimenta mal, né? Começa a comer um monte de coisas que não estava acostumada, a imunidade baixa. Então, é tudo, é um conjunto, né, na verdade, sim. Léo. Então, se você está bem de cabeça, com certeza as dores musculares você vai conseguir controlar. Agora, se você não está, a gente percebe muito isso no dia a dia, que se a cabeça não está legal, você não está bem em algum ponto da sua vida, tudo muda, né? Então, você já vai Tudo muda. agachar e já vai sentir dor para levantar, o joelho já travou, aí você fica brava, aí você começa a xingar, aí já viu, né? Aí vira aquela bagunça Aí que ninguém. piora. Aí piora a situação. As pessoas vêm conversar com você, você já dá aquelas respostas horrorosas, né? Que às vezes nem você nem quer falar, mas no momento da raiva, né, você acaba Sim, soltando. sim. Interessante, Denise, esse seu comentário em relação à pandemia e à Covid, do quanto a gente tem que dar importância para a nossa respiração. Respirar é vida. Sim, E essa doença pega justamente os nossos pulmões, né? Uma parte do pulmão e você tem dificuldade de respirar e tudo. E na fisioterapia, tem fisioterapia específica para você respirar, tem? tem sim. Nós temos exercícios, né? Então, assim, a gente trabalha um conjunto, né? A gente ensina, dependendo do quadro, da sequela, se não for só o respiratório, a, a gente, na nossa profissão, nós ajudamos, né, o paciente a, a voltar, né, ter uma postura adequada, a respiração, exercícios respiratórios que tem inúmeros que são simples e são fáceis de fazer em casa, verificar a pressão arterial sempre é bom, ver as medicações que o paciente toma, porque às vezes ele pode acelerar esse processo de Uhum. dificuldade na É, respiração. depende da medicação, pode afetar. Isso, porque tem muitas medicações, Josi, que as pessoas tomam, que de repente elas geram uma taquicardia, ela gera um problema no fígado. Então, você É, pensa que você está adquirindo mais, claro, você está adquirindo pela medicação, mas não é pelo seu corpo, e sim pela medicação, né? sim. Então, muitas vezes as pessoas esquecem disso, de perguntar, né, numa anamnese, assim, que tem que ser super minuciosa, se quais as medicações. Tem medicações que Uhum. tiram o sono. Aí você pensa, a pessoa está com uma síndrome do pânico, está com uma ansiedade que não consegue dormir. Vai ver, não é. Não, é a medicação. É a medicação.
Então, O se a Léo está gente te não conhece... perguntando, o Léo tá te perguntando te fazendo mais uma pergunta. Qual o perfil dos pacientes que procuram a fisioterapia nesta pandemia? Eu até imagino quais são os perfis. Os perfis são os emocionais. Primeiramente, você pode acreditar que nem sempre, claro, vem o motor também, o corpo, as dores, mas a pessoa já chega num perfil de muita agitação, muito desânimo, tristeza, reclamações. Então, a gente, fisioterapeuta, também, às vezes, nós somos terapeutas, né? A gente ajuda, e se, por exemplo, eu, no caso, né? Se eu já vivi uma situação parecida ou igual com o do paciente, eu também discuto com ele, eu tento ajudá-lo, Sim. né? Faz Então, um às trabalho aí vezes, de psicóloga também. a gente às vezes ajuda, assim, que é uma simples palavra, um simples bom dia diferente, a pessoa já fica bem. Então, o que está acontecendo mais, que eu percebo, tirando a parte motora, o emocional às vezes ganha, sabe? Então, Ganha. gerando. A cabeça não estando legal, como eu tinha dito, né? O corpo não responde bem. Infelizmente, o que está acontecendo é isso. É um ciclo, né? Se um não Sim. está bom, prejudica o outro. E o inverso também acontece. E o universo também, por E isso que tem que ter um equilíbrio entre tem corpo que e ter mente, entre equilíbrio. mente e corpo, para que você possa passar por essas adversidades da vida, principalmente agora nesse desafio maior da pandemia, para que você também não possa adoecer nem psiquicamente nem fisicamente. O Eduardo está fazendo uma pergunta para E, você, Dê. é, Dores lombares está coligada com estresse ou falta de exercícios diários? então, eu acredito que são os dois, né? Porque se você, Eduardo, né? Oi, Eduardo, Isso. boa noite. Então, as dores lombares acontecem assim com muita frequência. E o estresse pode, por quê? Se for estresse com trabalho, a sua postura vai ficar errada, você vai começar a escorregar na cadeira, vai sentar em cima da perna. Acontece muito isso comigo. Eu sento na pé, em cima da perna, escorrego na cadeira, daqui a pouco estou Eita, descendo, o braço já está começa torto. Simples fica assim. torta, já joga o corpo em cima da mesa para tentar Já resolver o joga, problema. E essa questão de sentar em cima da perna é muito ruim, não pode. mania, Denise. Não pode, Mania. Flor. Senta em cima Isso da perna. é porque você acaba desalinhando todo o segmento, né? Aí você ganha problema no joelho, né? E assim vai, um ciclo. E falta de exercícios também. E tem que tomar cuidado com os exercícios também, Eduardo. Também. Porque dependendo do exercício, da carga, pode te prejudicar. Então, sempre assim, é bom ter um profissional bacana, como fisioterapeuta, né? Pode ser, Pode um ser. personal bem Alongamento, qualificado. alongamento muito Isso, bom. um alongamento antes, um alongamento depois. Se você não é, se você é sedentário, quando você for à academia ou a um parque sempre fazer bem suave, fazer menos séries, né? Porque às vezes você fica lá, vou fazer só hoje. Aí você vai lá, malha, 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 aí no dia seguinte você não anda. Então, não adiantou, né? Todo esse sacrifício. Então, sempre fazer gradativo e observar a postura, né? E essa que a Josi até comentou de sentar em cima da perna, dormir no sofá, né? Então, isso Dormir no é sofá é gostoso também. Você gostoso. coloca para assistir um filme, daqui a pouco você está dormindo no sofá, Aí acorda todo torto, toda todo... torta. É verdade. Aqui Tem tem outra uma também. perguntinha para você, Dê. Ó, Maria Cristina. Ela pergunta assim: posição para meditação prejudica a coluna? Então, Maria Cristina, boa noite. Eu não tenho muito conhecimento das posturas, mas eu acredito que não influencia. Eu acho que o profissional que você aprendeu nessa posição, essa postura,
ela deve colocar, né, o modo direitinho de como você sentar. Acho que geralmente quando a pessoa senta, ela já senta reta assim na meditação, né? Isso, já Tem aquela senta reta, posição. já tem essa orientação, né? Então, aí que você vai perceber se nessa posição, que é a correta, se a sua coluna dói, se seu joelho dói, cervical. Porque a meditação você tem que relaxar, mas às vezes você não consegue, né? Então, Exatamente. a atenção tira o seu foco. Aí você começa a ficar incomodada. Então, você pensa que é só a postura, mas não, são já patologias instaladas, né? Uhum. Então, tem uma coisa, assim, legal da meditação que, assim, as posturas eu não conheço, mas eu conheço a técnica, né? Mas assim, você tem que ver o seu corpo, né? Você tem que sempre fazer uma avaliação postural, procurar um ortopedista, e ir até um fisioterapeuta, porque às vezes a gente conversando, a gente dá um exercício adequado, a gente orienta, né? Então, é bem interessante. Porque, assim, às vezes a gente vai deixando de lado a nossa vida, né? A nossa Sim, pessoa. Então, você vai dando exatamente. prioridade para trabalho, família, filho, marido, Esquece da esposa, nossa saúde. esquece da nossa saúde. E eu sempre falo, ultimamente eu falo muito, a nossa vida é única. Então, a gente tem que viver da melhor maneira possível. Se está alguma Com coisa certeza. errada, vamos sentar, conversar. Às vezes você quer dar um Resolver. soco na pessoa, mas você não pode socar. Então, você tem que conter, né? Então, é difícil, é difícil. Hoje em dia, então, com essa crise, tudo muito caro, tudo muito complicado, a gente tem que É, sempre respirar fundo, fazer uma respiração de 3 tempos, respirar, inspira, expira, e dá aquela relaxada, faz um alongamento, né? Para tentar mudar o foco, porque senão a gente fica maluco, né? senão fica maluco. Tem mais outra pergunta, Dê. A Flávia está perguntando para você assim, ó. Com a pandemia, houve o crescimento do número de depressão. Realmente, Flávia, houve muito crescimento de depressão e de ansiedade também. Sim, O quanto isso interfere na postura do corpo e dores? a depressão, a ansiedade, o que Isso. acontece? A pessoa, qual é o nome da pessoa, Josi? Que aqui já. É a Flávia. É a Flávia, né? Flávia. Então, Flávia, o que acontece? A depressão, a ansiedade, dependendo do grau dela, elas são importantes. São importantes porque depressão é uma coisa muito triste. Ansiedade a gente pode até tentar controlar. Tem medicações, a gente às vezes se empolga com a medicação, mas às vezes uma conversa, né, que nem a Josi, é psicóloga, ela entende muito disso. Às vezes uma conversa a gente consegue reverter o quadro, mas uma depressão, às vezes o quadro é complicado. É. Complicado Aí porque precisa de um vem profissional acompanhando. isso, tem que ter um profissional é, muito, muito focado nisso, porque a cabeça da pessoa com depressão é péssimo, é péssimo. É péssimo. É péssimo, são ideias assim que são fora da nossa terra, é tudo fora, lá para Marte, sabe? São coisas absurdas, eu posso falar, porque eu já tive, né? Então, é uma coisa que, desculpa o termo, mas é uma doença que não é de Deus. Não É é uma coisa, mesmo? sei lá, é uma Não coisa é ruim, mesmo? É não ruim, é é porque ruim. você imagina um monte de coisas. Aí o que acontece na depressão e na ansiedade, no caso? Você já não tem vontade de fazer nada, né? Você fica totalmente desanimada, você não quer conversar, você não quer se trocar, você não quer comer. Aí você vai largando, né? Você deixa a sua vida para lá. Então, o que acontece com o seu corpo? Você fica o dia inteiro deitada, você vai fazer alguma coisa de pé, você se cansa, você vai sentar, você se joga, né? Depende muito da pessoa também. Se a pessoa tem depressão e está querendo sair dessa doença, ela consegue, né, manter um equilíbrio aí entre a depressão e a postura. Uhum. Mas às vezes não. Às vezes quer fazer Entendo. caminhada,
faz tudo errado, vai tudo rápido, coloca calçado inadequado, roupa inadequada, e só vai prejudicando, né? Só vai prejudicando. A, a Eliana, ela está pedindo para você, se dá pra você passar uma técnica para gente rapidinho. Aí eu não entendi qual técnica, Eliana, que você quer que a Denise te passe. É técnica de postura, uma técnica de respiração. Depois, se você puder colocar aqui. E a Cris está perguntando assim para você também, de quantos dias da semana é ideal para fazer alongamento? Todos os dias? Pode ser todos os dias, tá? Você faz alongamento de membros superiores. Ela colocou yoga, tá? Depois você... Pode fazer desde que não... como que eu posso te dizer? A yoga você faz todos os dias? Não, Depende. eu te atrapalhei. Termina de falar do alongamento, porque eu perguntei para a Eliana que técnica que ela tinha, Entendi. mencionado, ela colocou aqui yoga. A yoga, tá. Então, o Mas alongamento... termina de responder a pergunta da Cris. Eu te atrapalhei, desculpa. Não, imagina, não tem problema. Aí eu Eu te peguei as duas já atropelei. para responder de uma vez só, mas não tem nada a ver. Então, assim, o alongamento pode fazer? Pode. É importante. Principalmente quando você está no trabalho, né? Que você tem o estresse, né? A postura errada. Às vezes você fazendo um simples alongamento de braço, de perna, quando você for ao banheiro dar aquela espreguiçada, também é legal. O que não é legal fazer todos os dias é, por exemplo, a musculação, o fortalecimento. Um dia você trata você treina membro superior e outro dia você faz membro inferior. Por quê? Senão você vai começar a sobrecarregar a articulação e você pode ter problema. A Eliana Então, é estava melhor pedindo sempre... para eu comentar para comentar com você, para eu falar que é a Lana, que aí você vai lembrar dela. A Eliana pediu para falar para você que é para falar que é a Lana que está falando. Ah, sim, sim! Agora eu lembrei. Oi, minha querida! Eu te atrapalho, deixa você louca, Dê. Agora eu vi a Lana, olha o rostinho dela aqui. A Lana. Saudades. Amigona também, viu? Ela é muito, muito, muito gente boa. Desculpa, Dê, te cortei. Imagina! Então, aí o fortalecimento, né, a parte de musculação, sempre é bom dar sempre é bom não, tem que ser feito assim. Porque senão, olha lá, ela me adora, olha que chique, eu também te adoro. Linda, maravilhosa. E aí, porque assim, se você começa a fadigar a musculatura, aí você pode ganhar uma contusão, você pode ganhar um processo inflamatório, porque às vezes a gente tem um probleminha no ombro, e se você faz um exercício errado, você já pode desencadear N patologias, né? Imagino. Então, tem muita gente que faz exercícios de perna, assim, para ganhar músculo, bumbum, peitoral, ombro, vixe, aí depois vai tudo para físio. Vai tudo para físio para a gente consertar. Vai tudo consertar tudo. Vai tudo para consertar. André, fala um pouquinho de como que funciona a auriculoterapia. Ah, auriculoterapia, isso mesmo. Como que funciona? Então, nós temos várias técnicas, né, de auriculoterapia, como tem a acupuntura, né? Então, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia chinesa, francesa, tem N classificações. Não desmerecendo nenhuma delas, que todas elas são importantes, né? Que até hoje eu estou fazendo o curso de acupuntura, mas a auriculoterapia neurofisiológica, quem não conhece a auriculoterapia, são pontos localizados no pavilhão, né, auricular, que de acordo com a anamnese que nós fazemos, você consegue pegar os pontos, né, que a pessoa tá mais fraca. Por exemplo, estou obesa, né, então nós fazemos uma avaliação, uma composição, e vamos aplicando os pontos, que é feito uma vez por semana,
né? Então, quem gostaria até de conhecer, depois a gente faz um comentário, né? Pode me chama a procurar pelo Denise, Instagram. chama a Aí eu Denise no explico, Instagram. aí eu, isso, aí eu explico melhor a técnica, tá? Quem quiser ir até o consultório, a gente pode combinar. Mas tem os estudos científicos, então nós temos pontos que são os principais, né? Que são o sistema nervoso central, o rim e o autônomo. O sistema nervoso central é a nossa cabeça, o rim é o nosso cérebro, né, no caso. O rim, ele libera as toxinas, melhora a circulação, filtra, né, melhora um monte de pontos no nosso corpo. O sistema nervoso autônomo é onde envolve os órgãos e vísceras. Então, eu não sei, não posso falar para você, a francesa ou a chinesa, elas têm os 5 elementos. Eu não sei explicar hoje o que seriam esses 5 elementos, mas Entendi. sobre a É que neurofisiologia, cada um tem um conceito diferente isso, para o mesmo tem resultado. isso. Então, assim, a neurofisiológica eu aplico e tem resultados rápidos, né? E esses 3 pontos que eu falei agora, eles sempre estão na composição, e é muito interessante, porque tem estudos científicos de todas, tem comprovação. Então, a professora, ela tem um aparelho no qual ela ponturou todos os pontinhos aqui na orelha, e em cada um, o aparelho foi dando um sinal o que estava acontecendo, se estava sendo ótimo aquele ponto, o ponto do pâncreas, por exemplo, para quem adora doce. A gente coloca o ponto do pâncreas, nossa, a pessoa fala, Denise, o que você fez? Que eu não Estou como comendo mais mais doce, doce. não tenho mais vontade. Uma coisa que as pessoas não dão muita importância é com o intestino. Se seu intestino não está bom, não funciona, você não vai se sentir bem. A depressão, a ansiedade, sempre a gente coloca o intestino grosso, Intestino. porque lá também tem os hormônios de bem-estar, né? Que é a dopamina e a serotonina, né? Então, aí você já começa a fazer um equilíbrio, né? E mais outras coisas, né? Vemos as medicações, né? Porque tem gente que eu atendi, tem pacientes que eu atendi que deixaram de tomar remédios para dormir. Olha que Então, maravilha. então aquele Eu famoso tenho Rivotril. Rivotril, Rivotril. um monte, tem N's, né? Medicações de tarja preta, que às vezes nós, profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, que tem até a Eliana aqui, que ela também, nós trabalhamos juntas, essa daqui eu quero, nós trabalhamos juntas. Ela faz acupuntura, ela faz o RPG, pessoa maravilhosa Maravilha. também. Trabalhamos em conjunto. E teve pessoas, agora eu perdi o raciocínio que eu estava falando. Você estava Pelo de, falando. Você estava falando de que tem pessoas que perdem o sono, que tem tá, pessoas. sim. Aí tem pessoas que tomam várias medicações. O que nós não podemos fazer, fisioterapeutas, é pedir para o paciente parar com a medicação. Aí o que acontece? Se a gente está percebendo que nessa paciente ela parou ela não precisou mais tomar para dormir, mas eu falei, não pare por conta. Tem que comunicar Precisa de uma seu médico. avaliação médica, não dá para você Sim, se, né? Você você não pode se dar alta e parar tomar a de tomar um. iniciativa, porque É, remédio de tarja preta é bem complicado você é bem parar por complicado, é conta. verdade. Verdade. Principalmente esses psicóticos, assim, você está quase bem, você parou, reverte tudo, aí você fica maluca de Reverte novo. tudo, é verdade. E nosso, A e Amanda está nosso fazendo, cérebro, a Amanda está fazendo um comentário aqui para você, que ela estava com dores generalizadas após as sessões de fisioterapia e a auriculoterapia, ela se sentiu bem melhor. sim, ai que bom, parabéns. É, muito Porque, bom. é a Amanda, é a É, Amanda, a que eu Amanda. atendi, é a Amanda. Então, e é assim, a gente tem que ter sempre um equilíbrio, né? Porque a Tem que gente ter sempre um tendo equilíbrio.
Porque a auriculoterapia, ela trabalha muito, tem um ponto da imunidade que em todos os pacientes eu coloco, né? Independente do perfil, porque hoje a imunidade tem que estar muito, muito em alta. Muito. Porque assim, hoje em dia ela está sendo muito, muito importante pela questão do Covid. E também resfriados, pessoas idosas, né? E a auriculoterapia neurofisiológica, além das dores, das patologias de dores, trata doenças autoimunes, fibromialgia, que a procura aumentou. Fibromialgia, eu conheço muitas pessoas que têm problemas com fibromialgia. É Isso, interessante também isso dele. Tenho também porque bastante pacientes na clínica de ansiedade. E ansiedade também, né? Ajuda na questão da ajuda, ansiedade, a auriculoterapia. sim, ajuda. Ajuda porque a gente faz porque a gente tem que pegar todo o problema, desde o comecinho, a anamnese, né, a ficha da conversa, sempre demora 1 hora e meia. Depois a aplicação é mais rápida, né, depois do bate-papo. Porque às vezes a gente pega uma coisinha bem simples, que está gerando todo aquele contexto de dor, de ansiedade, de síndrome do pânico, obesidade, fumar, às vezes a pessoa tem uma válvula de escape, vai fumar, fuma, aí pensa que está melhorando o estresse, você está ganhando um enfisema, você está ganhando, Deus o livre, um câncer, né? É. E a Pode até auriculoterapia melhorar o consegue. estresse. Pode até melhorar o estresse, mas Sim, em tem, compensação vem outras doenças. tem outras doenças. O meu irmão, do meio, eu consegui fazer ele parar de fumar. Tratei Que bastante a depressão. maravilha! Então, ele fumava há 25 anos. Então, eu falei, cara, vem aqui que nós vamos parar. Espera aí E, que eu vou graças dar um a jeito Deus, em você. vem aqui que eu vou pegar suas orebas. Vou puxar suas orelhas. Aí fiz, olha que ele não fez ainda com uma frequência, que como é uma vez por semana, né? Teve final de semana que ele não veio, mas mesmo assim eu falei, fica um pouquinho a mais, né? Porque nós deixamos 6 dias o estímulo, aí que são vários, né? Tem semente de mostarda, tem o cristal, tem o laser. Para quem não gosta de ficar com nada na orelha, a gente faz com o laser. O laser também tem uma modalidade que é o ILIB, que isso é uma pulseirinha que nós colocamos no punho, que fica ligada com a artéria radial, que é a do dedão, né? Do nosso polegar. E ali você fica 25 minutos com aquele laser, né, indo para sua corrente, né? Então ele faz todo um ciclo no seu corpo. Dali ele vai gerar muitos benefícios, imunidade, o bem-estar, suas células vão ter mais força, sabe? Quem tem câncer ajuda muito isso quando faz a quimioterapia, radioterapia. Para dar vitalidade, energia, nossa, é muito, muito bom. Então, e tem gente que assim, quem é o atleta, né, por exemplo, o atleta, ele não, quem é nadador, ou jogador de vôlei, como teve a outra moça, né, que participou, que fez a live com você, eles transpiram demais. Então, para eles, a auriculoterapia é bem legal para trabalhar a performance, ansiedade, o sono, né? Porque tudo isso a pessoa fica conturbada. E aí você não vai deixar uma semente aqui para ficar caindo na hora que você está nadando, né? Aí você pode fazer com laser. Então, o laser também atua bem nessa parte. E, assim, o laser para dor, assim, temos N técnicas, né, na fisioterapia. Tem a liberação miofascial, tem ventosa, tem o RPG, acupuntura, aurículo, os aparelhinhos famosos que são choquinho, ultrassom. Isso tem alongamento, tem fortalecimento. Nossa, tem o Pilates, que nós também trabalhamos lá no consultório, Pilates com a bola, né? Pilates no solo. Então, e orientamos sempre o paciente ter um equilíbrio. Alimentação, refrigerante, quem puder deixar de tomar. Refrigerante é veneno, realmente é um veneno. Refrigerante, eu tive uma aula de neuroalimentação, a Coca-Cola, que é a primeira do mundo, é a primeira que destrói.
destrói. Então, é bem complicado. E às vezes a pessoa não aceita, né? Mas Não a gente aceito. É um fala que hábito, mas é um hábito que pode ser mudado. sim, é um hábito que é ruim, mas é bom, né? A gente tem que sempre estar ajudando. Às vezes a pessoa não gosta, xinga a gente, mas tudo bem, Tá tudo faz certo. parte. Faz parte. O A importante Maria é a gente, Cristina, pode falar, Dê. Depois eu o pergunto. importante é a gente conseguir ajudar, né? No que eles precisam e tentar fazer o melhor, né? Porque assim, eu sempre tive, sempre que eu comecei, desde quando eu comecei a atender pacientes, eu sempre tive isso. Cuidar dos outros, das outras pessoas, como gostaria que eu fosse cuidada. Uhum. Então, às vezes, até umas amigas do estágio falavam assim, você se envolve muito. Eu falei assim, então, eu acho que se fosse alguém da sua família, eu acho que você também ia cuidar, Com né? certeza. Com Tinha certeza. amigas que na hora de fazer uns exames lá, nossa, pegava a agulha, enfiava, saía sangue, o paciente não falava, regalava aquele olhão assim, tipo, meu, tá doendo, sabe? E a pessoa não tá nem aí. Aproveitar que você fez esse comentário, a Maria Cristina está perguntando para você o que mais você gosta na sua profissão de fisioterapeuta. O que eu mais gosto, Na sua profissão de fisioterapeuta. amo ajudar, amo conversar. Eu acho que quem me conhece sabe que eu falo muito. Às vezes eu falo até demais, mas eu tento me policiar. Porque, assim, os pacientes acabam sendo nossos amigos. Sim. Né? Então, a gente, assim, eu me decepciono muito quando eu quero ajudar, eu faço de tudo para a pessoa e depois vem por trás e inverte o papel, sabe? Então, isso me chateia muito. Mas, independente, eu fiz, né? Eu fiz, me A sua parte dediquei, você fez. eu me dediquei. Então, assim, é uma coisa, assim, uma frase também que eu gosto muito, que é a professora da Aurículo, que é a Lirane, ela usa acolher, tratar e transformar. Então, eu acho que essas 3 palavrinhas, você muda muito o ciclo, sabe? Com certeza. Às vezes você dá... Uma vez eu atendi uma menina que ela chorava, 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 e aí eu não fiz a físio, como se eu fosse né? A sabedoria de todo o país. Mas era o que ela precisava naquele momento. E o que ela tinha passado, eu já tinha vivido. Aconteceu uma coincidência. E foram 30 minutos de bate-papo que a menina saiu dando risada. Olha E que assim, maravilha. e uma coisa simples, porque às vezes você, não estou falando, no meu caso, né? No meu caso, hoje a gente atende um paciente por hora, 1h30, até dependendo do quadro, 2 horas. Mas é difícil. 1h30, porque o paciente também cansa, né? Então, assim, e a gente não trata como mais um, né? Você chegou, você senta, você não pergunta, você não olha nem no rosto da pessoa, né? E não pergunta como foi a semana, como foi o dia passado. Então, você fica tipo assim, é aquela produção, né? E hoje em dia tem muita produção. Você viu aí o que o seu filho está colocando, hein? Esse é O que ele terrível. colocou? Isso. A mãe, sua live, para mim, está atrasada. Tá atrasada a live? Gente, ele falou que para ele está atrasada a sua live. Entendi. Gente, tá o ex é o filho da Denise, ele é um fofo, ele é lindo demais. Inteligente que só. Ele tá aqui só na observação. Eu tô falando aqui, ele tá ali só de orelhinha, em pé. E dando... E na hora que eu tava me arrumando aqui, colocando o jaleco, ele já soltou várias já. Só pra avisar, tá bom? A sua live as coisas que passou, você acabou de falar de 5 minutos atrás, tá rodando agora. Sério? Então esse é o computador. Tá com delay. Tá com delay, hein? Tá com delay. Você tá no delay, a Josi tá falando. Agora ele vai procurar o delay. Delay atraso. Ele é um fenômeno.
A Cris está falando assim, ó, ela quebrou o pé e ficou 6 meses sem andar. Tive dois anjos que me fizeram andar de novo. Olha que linda. Ai, que Teve 2 anjos ótimo. que fizeram. Que linda, é. É o trabalho do fisioterapeuta, um É, trabalho muito bonito. é porque com 7 dias que nós ficamos imobilizados, sem movimentar a articulação, você acaba perdendo, né? Você perde o movimento, você perde o tônus, você perde a musculatura. Então, você tem que reaprender, né? Tem que E reaprender dói, tudo. E tem. aí se dói, deve doer muito mesmo. Dói, as Tô pessoas às vendo vezes aqui se querem... eu perdi, se eu perdi aqui alguma pergunta. Gente, eu sou uma pessoa, a Denise conhece, sou uma pessoa extremamente atrapalhada. E eu, então, Aí mais um dá as duas pouquinho. juntas, aí dá as duas juntas aqui, aí deu, Aí deu, lascou tudo. aí deu meet. É, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu tô mudando tudo. Não, vai deixar que eu vejo para você aqui. Eu tô vendo as perguntas aqui, acho que Manda que eu... A Marcinha entrou, a Marcinha, nossa amiga lá do banco, Hum, mandou, fez olha, comentários. tem aqui a Andréia, amiga A, linda. ó, a Daniela está perguntando se você faz RPG infantil. RPG infantil, eu não faço essa técnica, mas tem a Eliana que trabalha comigo, ela faz. Eliana, você está na live? Só fala sim ou não. Aí a gente já responde a moça. Mas eu acredito que ela faça sim. Ah, legal, legal. Aí a gente pode já tentar fazer uma avaliação, né? Para Exatamente, com ajudar. certeza, com Porque certeza. as crianças, a postura de hoje está fantástica. Estou vendo aqui o Enzo. Se você ver, Josi, você não vai aguentar. A cara da pessoa. Eu dou muita risada com o Enzo. O Enzo é demais, é inteligentíssimo. Ele não vale um conto de réis, vale muitos contos de réis. Ele estava quietinho até agora. Estava até agora Tá. quietinho, Denise. Agora soltou, amiga. Agora Agora só eu valo. Eu valo, eu falo. eu valo. Tá certo. Pô, eu tô tentando Mas falar com um mais agradável. agora chega. Senão vai se empolgar aqui, já viu, né? A Eliane falou que vai conversar com você. Ai, que bom. Obrigada. Estamos aqui para ajudá-los. E sempre Ó, assim, e sempre que comentário, todos que... pode falar, sempre que. Então, a todos que estão aqui na live, se tiver dúvida, curiosidade, se quiser conhecer as técnicas que eu falei, a gente marca, tá? A gente marca um horário restrito, tanto eu como a Eliana, a gente não tem aglomeração. Às vezes Sim, chegam pacientes que talvez vão coincidir, não saiu o que nós estamos atendendo, a gente sim, pede um pouquinho para aguardar. Então, porque assim, a gente tem que nos respeitar e respeitar os outros também, né? Porque eu já tomei a vacina, mas, como eu citei no começo da live, minha prima também tomou, né? E tá lá passando tem que mal, tomar a tadinha. vacina e continuar com os cuidados. Não fala assim, porque você tá vacinado, você pode fazer oba-oba, né? Não pode. Infelizmente, e vai demorar ainda para fazer um oba-oba, viu? Então, a gente Mas dá daqui a suporte. pouco vai. Daqui a pouco vai. Vai demorar, mas Tomara, não vai demorar tanto. tomara a Deus que até 2023 já resolva, né? É. A Eliana fez, eu Mas, não sei se foi um comentário que a Eliana fez aqui, não sei se é um comentário ou se é uma pergunta. Ela, se não for muito imperativo e dependendo da idade, aceita a técnica. Eu não entendi, Eliana. Não sei, eu não entendi se é uma pergunta ou se é um comentário. O foi RPG. a Eliana, Eliana? é, Deixa eu ver se eu encontro aqui. tá bem no finalzinho. É a última pergunta que tem. Última. Deixa eu ver aqui.
Nossa, Marlene, fisioterapeuta maravilhosa. Ai, que chique. A Tem uma, Daniela. tem também a Marlene, ela falou que que você é uma excelente profissional e virou sua amiga. Sim. Ela, amiga, ela é da família Góes, é de vinho, amiga. Que chique ser! Ela Eu me amo contou assim, vinho! Amo vinho! ô vinho. Ah, Daniela é uma prima. Nossa, quanto tempo que nós não nos vemos. Deixa eu ver. A Eliana respondeu o que faz. Podemos conversar. Se não for. Ah, deixa eu ver aqui. Se não for muito imperativo e dependendo da idade, aceita a técnica. Ah, tá. Dependendo da Entendeu? criança, se a criança for muito agitada, não tem Ah, paciência, entendi. eu acredito que foi essa informação. Porque às vezes Uhum. a criança não para quieta, né? Então, o É, e tem RPG, criança que é muito agitada. e para ficar na postura do RPG, às vezes dói um pouquinho, né? Porque o Às RPG vezes dói, Denise, dói muito, você não está dói entendendo. Eu já muito. fiz RPG, eu sei que é horrível. Então, Dói para quem não muito. Você ficar naquela posição certinha assim, dói demais. e ficar quietinha, né? Com a Não dá para respiração, ficar trabalhar a quietinha, respiração. não. Imagina uma criança, né? Dependendo da idade Imagina uma também não fica. criança. Exatamente. Então, e o RPG, para quem não conhece, eu acredito que todos que estão na live conheçam, é reeducação postural global. Então, trabalha o corpo, né? Então, alinha o que tiver desalinhado, fortalece, ensina a postura, ensina a respiração. É bem interessante essa técnica. E a Bem Eliana está bacana. aí para nos ajudar. Aí, muito bem. Ela é muito uma profissional também maravilhosa. Dê, nós temos agora 8 minutinhos. Queria Meu saber se Deus, você tem. É, você viu? Passou voando, a gente nem percebeu. menina, é, a Olhei gente aqui no nota, relógio e falei, nossa, 8 minutos. Dê, foi rápido. você quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa nesses minutinhos finais? Complementar algo que você tenha preparado para falar, mas você acabou não falando, porque eu fiquei te interrompendo, porque eu fiquei te Imagina, atropelando. não, você até me ajudou, você deu umas dicas, né, para eu responder. Como é a primeira live, né, eu fico totalmente perdida. Já Nada, estava tá com medo, ótimo. já estava com medo de não conseguir entrar. Aí já pensou, né? Já entrou. Cadê a Denise? Tá procurando o botãozinho. Mas, mas assim, o que eu tenho a falar para todos assim que estão participando, que, como a gente comentou, a gente tem que dar mais atenção para a gente. A gente, de repente, ajuda todos, né? Nós profissionais, a gente tenta se cuidar também, mas às vezes a gente se doa tanto que nós acabamos nos deixando um pouquinho de lado. Eu acho que você também, Josi. Porque nosso ciclo, assim, é tanta procura É verdade. que às vezes a gente não consegue, mas ultimamente a gente tem que, pelo menos, respirar, porque a gente não Tem. respira, a gente não bebe água, né? O importante, você tem que tomar água, que as pessoas não fazem. Rim para de ter aquele ciclo correto, aí a ansiedade, aí vem a vontade de comer doce. Então, a gente tem que sempre dar uma policiada nesses assuntos. E cuidar da gente. Apareceu Sim. uma dor de cabeça que é persistente, você fala assim, apenas uma dor de cabeça. Não é. Pode ser. Às vezes até pode, né? Mas nem sempre. Eu conheço gente que de uma dor de cabeça era um aneurisma. Pois é. Então, quanto mais você vai deixando, mais você vai ganhando problemas. Pode ser um grau de óculos, pode ser fígado, pode ser N coisas. Então, vamos dar uma atenção para o nosso corpo, para a nossa cabeça, né? Se tem dúvidas, estamos aqui para ajudar. Se precisar de qualquer coisa, se quem quiser, né, tiver interesse em Sim. conhecer a técnica de auriculoterapia, é só me chamar
que a gente faz uma Aproveitar que sessão. você falou de auriculoterapia, a Flávia está perguntando se a auriculoterapia pode ser usada em criança. É uma pergunta Sim, interessante, essa pergunta dela. sim, ela pode ser usada desde o bebezinho. Claro que nós vamos colocar menos pontos, né? Porque dependendo, porque às vezes a pessoa chega lá, Josi, e assim no consultório, tanto a domicílio também que eu atendo, a Eliana também atende a domicílio, a pessoa tem obesidade, tabagista, ansiedade, depressão, dores pelo corpo todo. Então, se você for colocar todos esses pontos, vai dar uma bagunça no sistema da pessoa, que do que equilibrar pode até causar um desconforto, porque quando você vai estimular os pontinhos, onde você está desequilibrada, ele pode doer. Então, Entendi. a gente pega a queixa principal, né? Se for obesidade, a gente vai focar na obesidade. Depois vai Na melhorando, a obesidade. gente... Depois vai trabalhando. Isso. Aí a gente vai revendo a anamnese e vai Entendi. conversando. Mas bebezinho com cólica, não dorme, chora demais, Dentinho, quando começa a nascer o o dentinho. dentinho, né? Então, tudo isso, nossa, é fantástico. É muito bacana. Dá para fazer em bebê, em crianças, adolescentes, idosos, gestantes. Tem alguns pontos, claro, Interessante. que são restritos em gestantes, que a gente não pode usar, mas para evitar também tanta medicação, né? Que as Sim. pessoas estão se intoxicando, que nem hoje. Hoje eu fui à procura da médica do meu pai e ela está internada com hepatite medicamentosa. Ai, Então, ela é uma médica, ela tem uma doença já instalada, que ela está tratando, mas as medicações são fortes. E aí acabou poxa, afetando, ela está internada. que Então, assim, o coisa. que a gente puder ajudar para não tomar remédio, tem técnicas assim, que nem a pessoa está com tanta dor, que não sabe o que fazer. A gente ensina a bolsinha quente, e tem a técnica que a gente já conversou sobre, né? É o cravinho. Sabe o cravo de arroz doce, cravo de cozinha, né? De beijinho. A gente, para dor, a gente fala que é uma técnica de cravoterapia. Você pode não, você deve tirar a bolinha, né? Que ela tem aquelas pontinhas que Sim. machucam, Uhum. e ficar só com o caulezinho. Daquele caulezinho, você põe no micropor e coloca no ponto de dor, que tem muita gente que tem dor na cervical, na lombar. Sim. Aí você Sim. deixa aquele Ó, legal caulezinho essa dica. uns 3 dias, né, no ponto de dor. Isso tende a aliviar, né? Entendi. Então, tem pontos de acupuntura que a Liana domina a técnica, que ela já tem acupuntura. Tem pontos emergenciais de acupuntura para dor de cabeça. Então, esses dias eu fui no sacolão, a menina estava verde de dor de cabeça, pedindo medicação. Eu falei, peraí, minha filha. Larguei a sacola, larguei tudo, ensinei a Ai, que técnica para linda. ela. Que Só que eu bonitinha. falei para ela, você tem que desmanchar seu coque, porque o ponto está bem embaixo do seu coque, aqui em cima. Ela, depois eu vou fazer. Eu falei, não, você espera depois, amiga. Faz agora, é muito rápido. Fala para o próximo cliente Ah, esperar, né? E ela falou assim, não, assim que acabar já vou desmanchar meu coque. Então, ai, assim, legal. a gente da área da saúde, tanto você, que também é da saúde, né? A gente sempre está ajudando. E por Sempre, isso que às verdade. vezes, chateia quando a gente faz de tudo e a pessoa agradece de É, uma outra forma. Mas verdade. Faz isso a gente parte do processo é, de cada um. faz parte. Então, se a gente fosse apegar a isso, a gente não trabalha, né? É, Porque tem muita gente, tem N e N pessoas. Mas tudo que eu faço, eu acho que quem aqui está na live sabe que eu faço com amor, né? Porque eu Dê, gosto muito. tem duas últimas, vamos fazer as duas últimas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Paulo, a Cris perguntou qual é o valor, em média, o valor da sessão de auriculoterapia. E o Paulinho, cadê ele aqui? Deixa eu achar. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar. Ele fez assim, se deve trabalhar mais com o psicológico ou com o físico? Depende de cada caso. Ele está perguntando, você trabalha mais com o psicológico ou com o físico? Depende,
ou depende de cada caso? Depende de cada caso, Depende. Carlinhos, né? Paulo, Depende. é o Paulo. É Paulo. Paulinho, eu chamo de Carlinhos. Eu troquei tudo. Paulinho. Paulinho é meu Paulinho. amigo padre, é meu amigo padre. Ah, é o padre, verdade. Desculpa, padre, foi sem querer. Então, a gente trabalha de acordo com a necessidade que a gente vai conversar, né, com o paciente, a gente vai ver o que está pegando. Pode ser que podemos até colocar na auriculoterapia, por exemplo, pode tratar os dois, mas dando uma ênfase na queixa principal, né? Sim. A gente não coloca muito ponto para, como eu disse, né? Para do que equilibrar, a gente acaba desequilibrando. Desequilibrando, entendi. Então, dependendo, ou é um, ou é o outro, ou os dois de uma forma mais delicada, né? Para não acabar prejudicando a pessoa. Beleza. Responde o da Cris, ela falou qual é o valor médio que você cobra para fazer uma sessão de auriculoterapia? Acho que só para ter uma noção dele. Olha, depende N coisas, mas cada caso é um caso. Isso, é de 120, 100, 200, depende. Depende muito, porque às vezes não fica só no aurículo, né? Aí acaba entrando na físio, ou no RPG. Então, assim, mas aurículo, por exemplo, se a pessoa for fazer particular, talvez fica pesado pagar, né? Uhum. Então, a gente também tem que ver esse lado, eu sou também muito humana, sabe? Eu não vou falar assim, para você é 200, para você também é 200. Porque a gente sabe. Cada caso é um caso. Tem região que a gente pode cobrar R$200, mas tem região que não. Então, a gente conversa e vai ver também a necessidade da pessoa, quantas sessões, que nem um paciente neurológico, um AVC. Você vai cobrar R$300 a consulta? É um tratamento a longo prazo. Você vai lá todos os dias, já não precisa mais trabalhar, né? Só fica só com o paciente. É bem isso mesmo. Deu nosso horário. Obrigada pela sua disponibilidade, gratidão mesmo, assim, de coração. Obrigada a você, querida. Você é uma querida, gosto muito de você. E eu também gosto demais, você sabe muito bem. E você mora no meu coração. Para todo o pessoal ter nos prestigiado mais uma das nossas lives. E semana que vem estamos aí. De repente a Denise volta. Isso, aí eu ajudo mais um tiquinho. Espero que eu tenha ajudado a todos. E o que tiver de dúvida, interesse, bater um papo, pode me procurar. Pode procurar a Denise no Instagram, ou se tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, que eu tenho o contato dela, eu passo. Combinado. E da Josi também, se alguém precisar também, com certeza. Estamos juntas. Tá bom, beijo, obrigada. Pessoal, um beijo, Dê. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, obrigada.